Dando continuidade aos nossos estudos, né, aos selects que nós estamos fazendo no banco de dados, eu gostaria de falar de algumas funções que já estão pré-definidas, né, na maioria dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são funções de agregação, por exemplo, somar valores, né, mas não somar linha a linha, que eu vou usar o sinal de mais entre os atributos, e sim somar a quantidade de itens, por exemplo, em um pedido, entre outras operações, que fica muito mais fácil quando eu vou diretamente para os exemplos, né, e daí vou demonstrando as possibilidades. É importante lembrar que na linguagem esses comandos são sempre dados em inglês, então a soma é sum, a média é AVG, né, que é uma abreviatura para average, entre outros que vão aparecer, né, count, max, min, enfim, são várias as possibilidades. Vou executar agora alguns comandos e vou demonstrar o uso dessas funções. Eu tenho várias funções, tá? De agregação, de operações específicas como raiz quadrada, enfim. Agora eu vou falar principalmente das de agregação. Vamos aqui, eu já tenho uma conexão com o banco. Lembrando sempre que uma conexão com o banco é o acesso que um usuário faz ao banco. Então eu tenho o local onde está esse banco, se é localhost na própria máquina, ou seria um endereço de IP para uma máquina remota, um servidor de dados na internet, um usuário e uma senha. Então sempre que eu falar eu quero uma conexão com o banco, eu tenho que saber onde, quem e se essa pessoa tem autorização para fazer isso. Isso vai fazer muito mais sentido quando estivermos usando uma linguagem de programação. Sempre que eu vou estabelecer uma conexão com o banco, eu preciso de todos esses elementos. Mas vamos lá, vamos fazer algumas operações aqui com funções de agregação. Eu vou somar essas quantidades aqui, né? Isso nem faz tanto sentido assim, do ponto de vista do mundo real, mas eu vou fazer isso só para demonstrar. Eu tenho aqui 5, 7, 10, 11 valores, né? Como que eu faço para somar esses 11 valores? Eu vou usar a função sum, ou soma, né? Eu escrevo em inglês, e eu vou dizer qual atributo eu quero somar. Quero somar a quantidade. Eu vou tirar aquele asterisco, e tenho que pôr uma variável para que ele acumule os resultados. Então, as total. E aí eu vou executar. Então, some as quantidades, guarde o valor nesta variável total. Isso eu escrevi logo depois do select, né? E antes da cláusula from. Executando, tem um total de 11, né, elementos. Ou a soma das quantidades é 11. Eu posso usar qualquer atributo que seja numérico para fazer essas somas. Vou fazer aqui com o preço, que é do tipo double, né, um número real. Né? Ele vai calcular para mim, o resultado é 27. Então, funciona bem. Posso calcular aqui a média. Vou voltar ao atributo quantidade. Quantidade. Então, sum, abre parênteses, quantidade, fecha parênteses. Só que agora eu quero a média. Então, AVG, quantidade. E ele está me mostrando 2,75. Será que isso está correto? Vamos pedir para listar pedido res quantidade. Então, 11 dividido por 4, 2,75. Está correto. Enfim, eu posso pedir aqui as diversas funções de agregação. Por que de agregação? Porque eu tenho 4 linhas que vão resultar em uma única linha, né? Então, se eu peço a soma das quantidades, eu não vou ter soma linha a linha, eu vou ter uma soma de todas essas linhas. Eu vou agregar, vou juntar tudo em uma só. Então, o que mais que nós podemos fazer? Vou calcular novamente aqui a soma da quantidade. Então, sum, abre parênteses, quantidade, fecha parênteses, onde, where, está aí no final do comando, where, aqui é o pedido aí de pedido, é igual a 1. Ou seja, eu quero que ele some as quantidades, mas estou dizendo também que eu quero apenas do pedido número 1. 7. Vamos conferir se faz sentido. 5 mais 2, ou seja, são as duas quantidades presentes no pedido 1, que vai dar 7. Então faz sentido. Se eu mudar aqui, eu quero pedido 2. São 4 elementos. É o 3 mais 1, dá 4 elementos. Então ele vai juntando e agregando isso conforme a necessidade. Ainda depois, futuramente, nós vamos ver group by e outras coisas desse tipo. Posso até dar um exemplo aqui, como uma palhinha para o futuro. Vamos pegar só as quantidades, só que group, eu apaguei where, né? Group by, pedido, aí de pedido. Ou seja, agrupe por pedido, qual a soma de quantidades de cada um dos pedidos. E ele vai me mostrar, ó, no pedido 1 tem 7, no pedido 2 tem 4. Então ele faz esse agrupamento para mim. As possibilidades, elas são muito diversas, né? Diria até infinitas. Posso pedir para contar. Count. Também é outra operação bastante simples. Count, abre parênteses, o atributo que eu quero, fecha parênteses. Quantos elementos eu tenho, então, em cada um dos pedidos? No caso, eu tenho 2 elementos em cada pedido. Se eu olhar pela tabela total, ó, pedido 1 tem 2 linhas, pedido 2,
duas linhas. Deixa eu ver o que mais. Agora eu vou tirar essa cláusula group by para usar outra função. Função max, qual o maior valor ou a maior quantidade de todos esses pedidos aí? Ele me disse que a resposta é 5. Vamos olhar a tabela completa. Então, eu tenho aqui, ó, um dos pedidos tem o 5, é o maior dos valores. Agora eu vou pedir o min, que é o menor dos valores. Então, eu vou substituir a função max pela função min, de mínimo. Executando, o menor dos valores é 1. Enfim, as combinações são infinitas entre as diversas entidades. E quem vai determinar essa combinação é o problema que eu quero resolver. Então, de acordo com o problema, se eu estou compondo, por exemplo, uma nota fiscal, eu vou ter que fazer primeiro uma listagem multiplicando as quantidades pelos preços. Isso é algo interessante para fazer aqui. Vou somar a quantidade vezes o preço unitário do produto. E aí eu vou ter um subtotal. E a soma dos subtotais é o total geral que eu vou pagar em um determinado pedido. Por exemplo, where, vou pôr maiúsculo para ficar bonitinho, where pedido, ID pedido, igual a 1. Ou seja, quanto que o cliente pagou no pedido 1? R$ 57,00. Será que isso faz sentido? 5 vezes 10, 50. 2 vezes 3, 50, 7. Então ele pagou 57. Fez sentido. O outro, aqui dá 28,50, 32,50 para o pedido 2. Vamos modificar na consulta, né, colocando um 2 para o ID do pedido. E a resposta é 32,50. Então é uma maneira de calcular, com uma linha só, qual o total desse pedido. Isso em programação, eu teria que fazer um laço de repetição e acumulando os valores, né, já como a multiplicação, para no final eu ter essa resposta. Eu já posso pedir ao banco de dados que me dê essa resposta. É claro que isso também tem custo de processamento, mas diminui o trabalho do programador. Já falei isso mais de uma vez, as possibilidades são infinitas. Por enquanto, eu vou interromper aqui, vou deixar na parte de descrição do vídeo algumas referências a essas funções, algumas possibilidades de consulta, e no site também, né, da disciplina, também vou deixar algumas possibilidades. E é isso para este vídeo.